hoje nós estamos com um convidado muito querido, um convidado muito especial. É o cantor e compositor Plínio de Oliveira. Ele vem para falar de amor, porque é um especial de Natal. E a única coisa que a gente pode falar é de amor. Não é isso, Plínio? Seja bem-vindo ao Reconstruindo Emoções. Eu agradeço demais, Iraci. Você sabe que eu sou um admirador seu e esse momento foi um momento desejado e chegou de uma forma inesperada, na verdade. Eu agradeço demais por você me convidar, eu agradeço demais por estar aqui. O amor é a cura de todos os males, na verdade. A hora que a humanidade aprender sobre o amor, do ponto de vista das conquistas de conhecimento que a gente já tem a respeito, eu diria que todos os problemas estarão resolvidos. Então, a nossa luta, nosso trabalho, sejam os educadores, sejam os artistas, sejam os religiosos, sejam os intelectuais, os cientistas, a nossa luta é por, tanto quanto possível, levar ao maior número de pessoas a consciência do amor, a consciência de que é através de uma afetividade positiva que a gente vai fazer deste mundo o paraíso que ele nasceu para ser. Plínio, a música mexe muito com as emoções da pessoa. Ela tanto acalma, quanto relembra, quanto deixa a pessoa em êxtase, né, em plenitude, como lembra alguma coisa com raiva, não sei o quê, mas basta mudar a música que passa. Como é que funciona isso para você, que é compositor? A nossa mente, ela vivencia o presente de uma forma muito fugidia. O presente dura um estalo de dedos, na verdade. O nosso cérebro leva em torno de 0,22 milissegundos para processar o agora. Então, quando eu fui ensinar para os meus filhos, quando eram pequenos, o agora, eu dizia, ó, o agora é isso aqui, já foi, já foi, já foi. Como é que a nossa mente constrói, então, uma representação da realidade? Ela constrói através da memória. Essa soma do que já foi com o momento presente, que é muito curto, e com a expectativa, e aí entra o imaginário, do que virá. E é nesse sentido que a música é muito poderosa, porque ela mexe com o imaginário, ela mexe com a memória, e o nosso cérebro, é bem interessante isso, a mesma região do cérebro que processa a memória, processa a imaginação. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim, eu lembro que aconteceu tal coisa e aquilo não aconteceu. Porque na verdade é a mesma área do cérebro que trabalha tanto a memória quanto a imaginação. Já que a música ela interfere diretamente na memória e na imaginação por ser absolutamente abstrata, então existem canções, por exemplo, que remetem a pessoa à infância. Eu uso muito desse artifício nos shows, nas palestras. Tem momentos em que eu olho para o público e vendo mais ou menos a faixa etária deles, eu canto coisas que os conduzem à infância, que é uma forma de dar uma purificada na mente, quando você é levado inconscientemente para aquele período da primeira infância em que tudo era possível, salvo os casos em que as pessoas enfrentaram dificuldades familiares muito grandes de rejeição. A maior parte das pessoas teve uma infância, ainda com dificuldades, com uma certa magia. Então a música ela tem o poder de mexer com a memória e com a imaginação. E como a nossa percepção e representação do mundo são criados a partir disso e são significados, ganham significado através das emoções, a música tem o poder de acionar determinadas emoções a partir da memória e da imaginação. Eu, por exemplo, quando eu ouço uma canção como Aquarela, por exemplo, uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Isso me leva para dentro do ônibus, indo para a escola em Curitiba, numa época em que os ônibus em Curitiba tinham rádio. E tinha uma rádio de Curitiba chamada 104 Brasil FM. Olha, eu lembro da rádio, o nome, isso faz 40 anos, 104 Brasil FM, e a 104 tocando no ônibus, eu indo para a escola, a Aquarela. E eu encantado com aquilo, eu desci no ponto errado, porque eu queria ouvir até o fim da música. E hoje, quando eu canto Aquarela,
essa memória vem junto. Mas tem um outro detalhe, a estruturação harmônica de aquarela, que é do Tuquinho e do Mutinho, ela é muito delicada, ela é quase infantil no sentido positivo da palavra, de Sim. remeter à infância, e ela tem esse poder que eu falava agora há pouco, de despertar essa pureza dentro da alma. A letra, então, nem se fala. Quando você junta a memória emotiva da canção, quando você presta atenção no significado de uma letra, se estamos falando de uma canção, Nossa, mexe muito. quando você tem, aí entra uma questão muito séria dos dias atuais, quando você tem as sinapses cerebrais calibradas para entender, sentir, vivenciar a harmonia da música, porque a música tem 3 elementos básicos, tirando a canção, só a música instrumental. A melodia, que é aquela parte que a gente canta, lá, 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 isso é a melodia. Uma Uhum. folha qualquer, eu desenho, lá, 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 isso é melodia. Você tem a harmonia, que é o que as pessoas chamam de acompanhamento, que na verdade é a sobreposição de vozes que cria um acompanhamento. A harmonia, aquilo que você toca no piano, no violão. E o ritmo, que é o pulso. Um samba, todo mundo sabe o que é o ritmo de um samba. Uma valsa, né? Esse é o ritmo. A canção tem um quarto elemento, que é o texto. Por isso a canção é tão poderosa. Por isso Beethoven escreveu a sinfonia mais linda de todos os tempos e a culminância da sinfonia é uma canção, um coro magistral, porque entra a letra. E a letra, então, tem esse poder da palavra. E se você presta atenção na letra, a letra te diz coisas, ela muda o estado mental. Uma canção pode levar as pessoas à morte. Uma canção pode fazer a pessoa querer viver. Eu tenho uma gratidão imensa pela vida, porque eu recebi ao longo dos meus mais de 30 anos de carreira profissional, eu recebi, graças a Deus, muita mensagem das pessoas dizendo que estavam deprimidas e tristes e que, ao ouvirem o que eu estava cantando, seja uma música minha, seja de um grande compositor brasileiro, elas conseguiram mudar a atitude mental. Teve uma que me escreveu recentemente, contando que ela estava num momento de profunda dor depressiva e alguém a recomendou que fizesse corrida. E ela, então, pegou o celular com fone de ouvido e começou a ouvir as minhas músicas. Só que ela só tinha 4 músicas minhas no celular. Mas músicas falando de positividade, de esperança, de alegria. E ela disse assim, eu fiquei praticamente 30 dias fazendo um reposicionamento mental através da canção, daquelas que você estava dizendo. E isso é totalmente É possível. uma musicoterapia, né? Então a música, toda música que é sincera, toda música que é composta e produzida com a arte, com o ofício, de verdade, o compositor, o artista, ele vai em busca disso, desses elementos, da beleza, e esses elementos de beleza, eles por si só, eles colocam a pessoa em contato com essa beleza, com aquilo que os humanos chamam de beleza, que no Exato. caso da música é o equilíbrio das notas, e na natureza, existe uma escala natural na natureza. Parece redundante, mas o que eu quero dizer é, o que é chamado de escala natural é o som que está na natureza. O acorde de Dó maior, por exemplo, que a gente ouve, ele é formado pelos sons, quando eu estou falando aqui, esses sons reverberam nas paredes, e se eu só fizer A, o acorde que naturalmente acompanha esse A, ao bater na parede e formar o que a gente chama de harmônicos, é o acorde que a gente vai conhecer por maior, seja Dó maior, Lá maior. Então, a música, na verdade, olha que interessante, o som faz com que aquilo que a gente percebe na natureza como belo seja percebido na abstração do som. Olha É, só. é uma coisa poderosíssima. Ela Beethoven dizia assim, querem saber o que é a música? Deus fala comigo e aí eu traduzo para vocês. Que era isso, para Gente, que Beethoven, coisa mais linda, mais especial Deus estava isso. na natureza. Claro que nos últimos anos, né, no mundo todo e no Brasil em especial, porque a indústria fonográfica foi se tornando muito lucrativa, muitas e muitas e muitas pessoas, muitos humanos, eles acabam subvertendo um sentido artístico e profundo da música por conta do dinheiro. Mas Sim. eu não creio nem que a gente deva perder tempo com isso. Por quê? Na verdade, à medida em que a sociedade avança, a humanidade desperta, eles vão reconhecendo o que é bonito de verdade, ou seja, o que tem essa beleza que nos remete à grandeza do cosmos,
da natureza, da vida, das estrelas, dos planetas. Nós, os humanos, todos os dias, sem perceber, a gente acorda e sem perceber, ao ser iluminado pela luz do sol, ou mesmo quando as nuvens estão em frente, a gente está em contato com algo que é muito grandioso. Mas assim, ali nas nossas vidinhas, a gente olha mais para o chão do que para as estrelas. A arte, em especial a música, ela tem o poder de fazer a gente ver as estrelas. Sabe o Olavo Bilac que dizia: ora direis ouvir estrelas, amai para entendê-las, por só quem ama tem ouvidos capazes de ouvir e de entender estrelas. Então, a música, ela faz com que a gente escute estrelas, a verdadeira e boa música. E antes que você me pergunte, mas qual é essa verdadeira e boa música? Nossa, a sua. Ah, obrigado, A mas não sua é é. fantástica. Obviamente, eu sou o maior fã, e eu falo isso pedindo perdão, não é arrogância, não é nada disso. Eu sou o maior fã da música que faço, porque eu amo o que eu faço, mas tenho a consciência de que ela é, como eu digo num poema que aprendi de Rabindranath Tagore, é um débil trautear da canção do infinito. Então, eu procuro fazer uma música honesta, pura e cheia de sentimentos. Quem tem identificação com esse tipo de música vai gostar, mas tem muita coisa boa. O Brasil tem pérolas como Milton Nascimento. Hoje ele está mais envelhecido, a voz já não é aquela voz, mas mesmo assim, ali, Elis Regina dizia, né, se Deus tivesse voz, seria a voz do Milton Nascimento. Tem canções magistrais, magnânimas, de um compositor mineiro chamado Fernando Brant, que fez junto com Milton uma das coisas mais lindas da música brasileira, que se chama Encontros e Despedidas. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Mas tem as minhas também, que obviamente As suas são muito especiais. Quantas músicas você já compôs? Essa história, eu tenho hoje gravadas 660, mais ou menos. Eu comecei a compor com 8 anos, a primeira vez que eu sentei ao piano para fazer mais do que brincar, eu tinha 8 anos e eu compus uma canção. Ai, que lindinho. Eu compus 2, na verdade, a primeira vez. E é bem interessante porque foi o que eu fiz o resto da vida. Uma canção era uma canção religiosa. Era uma canção em que eu tinha 8 anos, eu dizia, o refrão da música era glória e existência, a minha existência ao Cristo. Eu nem sabia o que significava isso, mas nasceu de mim ali. Eu não sou um compositor religioso, mas a primeira canção que eu fiz foi uma canção religiosa. A segunda era uma canção de amor. Eu estava apaixonado por uma menininha da escola, e aí era uma canção de amor para ela, né, sobre a paixão. E eu passei o resto da vida fazendo canções sobre a grandeza da existência e sobre a grandeza do amor. Pela mulher, por um homem, por um amigo, por um filho, por um cachorro, pela natureza, pelo sonho, pelas ideias. Então, eu comecei com 8 anos, dos 8 aos 16, esse número eu sei de cor, eu compus 422 músicas. Nossa! Com 16 anos, a minha voz interior, que para alguns são espíritos, para outros são santos, para outros são entidades, para mim é uma voz interior que fala comigo desde sempre. Minha voz interior disse, ok, já fez a primeira parte, jogue tudo fora que a gente vai fazer o que precisa ser feito mais adiante. E eu joguei todas fora, exceto uma. Eu só fiquei com uma canção da minha primeira fase, que se chama Será Melhor. Ela diz assim, quando o sol nascer será melhor, quando a flor brotar será melhor, quando o rio cantar canções de verão, quando a terra for um só torrão. Quero ouvir as aves lá do sul, quero leste, oeste, um todo azul, e no céu da mão, outra mão raiar, onde a estrada é plana e tudo é chão, para que a noite seja estrela e luar, e o riso invada os corações. Deus vai trabalhar, eu vou trabalhar, e quando houver amor será melhor. Eu tinha 15 anos. Gente, é linda a música. Ela é a única que ficou da primeira fase, o resto eu joguei no lixo. Peguei os cadernos, uma pilha assim, joguei no lixo, falei, tá bom, foi um treinamento. Dos 16 aos 25, 26 anos, eu compus mais 400 músicas. E aí a mesma voz interior disse, jogue tudo fora, porque o trabalho ainda não começou. E eu joguei as 400 fora e guardei umas 3 ou 4. Dentre elas, uma das músicas que o meu público mais gosta, que se chama Deixa o Barco Correr. Ela faz parte da segunda fase. É linda. Então eu compus 400 para tirar 3 que prestavam, né?
E uma delas é Deixa o Barco Correr, que originou o musical de Chico Xavier, Um Cisco, e que é uma das... Eu lembro de um amigo, ele é latino-americano, Sim. ele era do Chile, é do Chile, mas mora no Brasil, e ele, ao ouvir essa música, eu estava ao piano, ele estava na casa da minha namorada na época, e cantei essa música para mim, mas ele estava do lado ouvindo, ele veio, parou e disse assim, esta música é muito poderosa. E eu jamais esqueci do Fred me dizendo isso. Eu falei, obrigado, obrigado. E com o tempo ela se mostrou mesmo. Ela diz assim, tanta gente se arria quando perde o norteio, quando é fim da folia, sem vencer-se o torneio, quando há bolhas nas palmas e os abrolhos não cessam, quando há calos na alma, quando os olhos se vexam. Nessa hora a agonia é mais forte que a fome, e essa fome sacia a ilusão que a consome. E se o momento é de raça, a fraqueza é peralta, faz maldade com graça, e a tristeza não falta. Deixa o barco correr, deixa o pranto rolar, a esperança é um instante, e o que a gente sobrar será forte o bastante para vencer a agonia e os futuros torneios. Tanta coisa a fazer, vamos lá dar um sorriso, da tua mão vamos juntos, nada mais é preciso, só a vontade de amarmos, porque a tristeza em sua graça dói bem fundo, mas passa. Eu tinha 18 anos, ela é da segunda fase de composição, das 400 eu joguei então 397 fora, fiquei com 3, uma delas Deixa o Barco Correr. Aí, aos 27 anos, eu gravei meu primeiro disco, e aí eu comecei o ciclo de composição que se mantém até hoje. Eu tenho cerca de 1.100 compostas até hoje, 660 estão gravadas, todas disponíveis em todas as plataformas, são mais de 250 plataformas de streaming. Se você entrar no Deezer, no Google, no YouTube Music, se você entrar no Spotify, uma das 250 plataformas principais de música, e puser a música, por exemplo, Plínio Oliveira, Deixa o Barco Correr, você vai ouvir. Nossa, é linda. Ela é linda. E eu compus, então, muito, mas é assim, é o meu caso, é como se fosse um garimpo. Se a música é transformadora, como eu tenho certeza que e eu aprendi com a minha professora de psicanálise, saudosa, maravilhosa, Marlene Rodrigues, eu gosto de contar quem é a Marlene Rodrigues. Sigmund Freud cria a psicanálise, descobre o inconsciente, revela aos seres humanos esse universo que se esconde dentro do imaginado, dentro da memória, do vivido, do não vivido, do desejado, que é muito maior, é um oceano infinito quando a nossa realidade é estreita da consciência. Sigmund Freud teve uma filha chamada Anna Freud, que estudou com o pai, aprendeu com ele. Ela teve uma discípula chamada Melanie Klein, que é um grande nome da psicanálise. E Melanie Klein teve uma aluna brasileira chamada Marlene Rodrigues, que viveu na Europa e voltou a Curitiba no fim da vida, e eu tive a glória de ter sido aluno dela. Ou seja, Freud, Ana, Melanie, eu estou a 3 graus de separação do Freud, bebi numa fonte maravilhosa com ela. Com certeza. Aprendi um monte, e uma das coisas mais preciosas que ela me ensinou foi, Plínio, o contrário do belo não é o feio, o contrário do belo é o falso. Isso é precioso demais, gente. É delicado isso. E encontrar a verdade na criação artística é como encontrar uma pepita de ouro. Então, é uma tonelada de pedra, de detrito, de areia, para encontrar lá no meio uma pedrinha de ouro, e daí lustrar essa pedrinha e dizer para as pessoas, olha, essa é a preciosidade que eu consegui colher no infinito, essa pedrinha de ouro. Então, eu compus muito, mas nem tudo presta. Porém, eu tive a glória de fazer muitas canções que as pessoas gostam e que eu amo. Tem umas que eu acho maravilhosas, tem outras que eu acho mais fraquinhas. Olha, e tem eu sou umas que as pessoas apaixonada adoram. por muitas músicas suas. Já viajei muito esse Brasil ouvindo suas músicas. Que E coisa boa. é muito bom, é lindo, a gente vive apaixonado, eu e meu marido, a gente curte, ó. E a gente Eu curte tenho um muito. pendrive agora, que ele tem as minhas... São 2 pendrives. Um tem
200 canções de amor, de todo tipo de amor, e é legal que as pessoas usam muito em viagem, elas põem ali no carro e viajam horas ouvindo, e uma música diferente da outra. E eu tenho um segundo pendrive, porque durante a pandemia, eu produzi 7 discos novos, 5 com músicas novas minhas, que o pessoal gosta de chamar autoral, e 2 com músicas brasileiras. Escrevi 2 livros durante a pandemia, porque pensei, eu não vou poder viajar, não vou poder fazer show, eu vou criar. E já estou no processo de criação do 8º, que vai ser um disco sobre o amor ao planeta. E nesse 8º vai ter uma música chamada Mãos Unidas, Olha só. que eu vou compor assim que tiver contato com as crianças aqui do projeto e do Seja Barra. E é um disco que vai falar sobre a necessidade profunda que a gente tem de voltar a São Francisco, de lembrar Irmão Sol, Irmã Lua, Irmã Formiga, Irmão Ladrão. A simplicidade, né? E eu tenho um amigo muito querido, que é o Daniel Costaz, ele é diretor de musicais, uma figura interessantíssima, e ele disse assim, Plínio, a sua música é épica. E aí eu me dei conta que é verdade. Eu cresci ouvindo Barbra Streisand cantando, Tom Jobim, Elis Regina, eu cresci Taiguara, eu sou né? No Show da Paz, o pessoal ouviu no Show da Paz, que aconteceu agora? Foi maravilhoso. Eu cantei uma música do Taiguara chamada E que as crianças cantem livre sobre os muros, que é linda, que é do Taiguara. Eu cresci ouvindo esse tipo de canção e acabei... Tem um disco que me influenciou demais, o Yentl, da Barbra Streisand, e um outro brasileiro chamado O Grande Circo Místico, que são músicas, algumas delas épicas. E eu falei, é disso que eu gosto, tomara que mais gente goste. E depois eu fui me dando conta de que não é apenas o que eu gosto, é disso que o mundo também precisa disso. Precisa. Então é assim, eu seria um tolo, um bobo em dizer que a única música que presta é a que eu gosto, é a que eu faço. Não, mas eu tenho a alegria de dizer que eu me esforço profundamente para que ela seja verdadeira. E as pessoas um pouco mais sensíveis, mais emotivas, emocionais, com mais inteligência emocional, que escutam, elas, graças a Deus, acabam gostando. Mas eu faço questão de cantar músicas de Eu outros falo que compositores. você canta e encanta. Quando você começa a cantar, a gente se encanta, realmente. Eu não sou um grande cantor, no sentido, né, de um Milton Nascimento, já que eu citei ele aqui, Claro que é, não deixa Mas nada a eu- desejar. mas eu canto com muita verdade, com muita... A palavra verdade passou a ser muito importante no meu trabalho, depois que a Marlene me ensinou que o belo, o contrário dele, é o falso. Então eu disse, então eu tenho que buscar a verdade, porque a verdade vai levar a gente até a beleza. E a verdade é o que a gente está sentindo de verdade. Então é assim, tudo que eu escrevo, tudo que eu canto, mesmo quando não são canções minhas, são canções que têm um significado sentimental enorme. E por isso, quando eu canto, de alguma forma, as pessoas se emocionam junto. Porque quando eu fui estudar para virar diretor de teatro musical, que eu tenho os meus teatros musicais, eu fui estudar a atuação de novo, que eu já tinha feito na faculdade há muitos e muitos anos atrás, e foi impressionante que eu percebi que o método que eu gosto, que é do Stanislavski, é o método em que o ator sente de verdade. Se ele está chorando, ele não está fingindo que está chorando. Ele está chorando de verdade. Não pela morte da outra personagem que está ao lado dele apenas, mas porque ele está chorando todas as mortes e por todas as pessoas que já tiveram que dizer adeus a quem partiu. Então, eu procuro nas canções essa profundidade. Só que eu não sou um ator, é o Plínio de verdade que está ali. E isso acaba criando uma conexão com o público e faz com que a música tenha, eu sei disso e agradeço a vida por isso, acaba tendo um significado terapêutico mesmo. Com certeza. Porque a música pode perturbar as pessoas. É assim, se a gente pegar um copo d'água aqui, se a gente pegasse um copo d'água, colocasse uma caixa de som emitindo as ondas sonoras de determinadas músicas e pudéssemos ver a estrutura molecular da água, essa experiência foi feita, na verdade, com água congelada, a gente veria que tem certos sons que deixam a água turva como se ela estivesse envenenada. Exatamente. E tem certos sons que deixam a água límpida como se ela fosse uma água filtrada. Isso demonstrou o impacto profundo do som no corpo humano, porque o nosso corpo é feito de 60% a 70% de água. Exatamente. Imagina só o que a gente faz com as músicas que a gente ouve. Então, eu sempre recomendo às pessoas
tem que escutar todo tipo de música, porque uma coisa que a neurologia demonstrou de forma cabal é que não importa, olha que interessante, do ponto de vista exclusivamente cerebral, não importa o tipo de música. Para ouvir música, o cérebro faz um esforço de diálogo entre o córtex direito e o esquerdo, entre o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Esse esforço que o cérebro faz, por si só, já é maravilhoso. Mas se descobriu que existem algumas músicas que favorecem a concentração, o óbvio, músicas que favorecem a meditação, músicas que favorecem a fé e músicas que favorecem o desequilíbrio. As suas células. Então, eu digo para as pessoas, procure usar a música como um alimento. Quando eu critico, eu sou um pouco azedo na minha crítica a determinadas obras, trabalhos musicais que eles valem pelo trabalho, Tem coisa que, pela desculpa, dignidade. mas não pode ser chamada de obra nem de música. E eu chamo a atenção Fere. para as pessoas, eu critico e tal, aí eu digo assim, aí a pessoa fica chateada, não, você está criticando. Eu falo, olha, se você visse uma pessoa comendo lixo, você ia deixar? A Exatamente. pessoa tá, mas ela está feliz, está comendo lixo, mas você ia Não, deixar? será que ela está feliz? Talvez esteja, porque uma filósofa mexicana ela diz uma coisa muito interessante. E o Ariano Suassuna, já falo do Ariano, ele tem uma frase que é maravilhosa para isso. Ela diz assim, as pessoas sempre escolherão o melhor, mas elas têm que conhecer o melhor. Ah, sim. E o Suassuna diz, falam que o cachorro gosta de osso, né? Cachorro gosta de osso. Joga um osso e um filé mignon e me diz o que é que o cachorro vai querer. Ele vai comer o filé mignon, depois vai roer o osso. Mas o filé mignon é o que vai lhe dar prazer e vai alimentá-lo melhor do que o osso. O osso vai fazer bem para os dentes dele. Então, num certo sentido, tem determinadas músicas e sons que são bons para você fazer ginástica, para você correr, elas dão um empuxo. Mas a gente precisa, especialmente as pessoas, o público desse programa, as pessoas precisam entender que a nossa mente, ela precisa de paz para poder florir. É verdade. A gente não consegue, na tempestade, tomar decisões corretas. Tanto que em alto mar, o conselho aos navegantes é, na tempestade, baixe as velas. Não tome decisões. Não dá para tomar decisão. Uma mente que vive tempestuosa, ela vai ter dificuldade em tomar decisões. E a nossa vida é feita de decisões cotidianas. E as coisas que ela ouve, as coisas que ela vivencia, através, inclusive, da música, porque marca e mexe, tanto pode adoecer como pode curar. Exato. E a gente precisa... Não é censura, eu sou 100% adepto da liberdade total de expressão e entendo manifestações artísticas que parecem até grosseiras e agressivas, eu as entendo e sei que elas têm o seu lugar. O problema é assim, ó, você comer um hambúrguer de vez em quando, tá tranquilo. Você comer um pouquinho de leite condensado, que eu adoro de vez em quando, tranquilo. Mas pense numa dieta baseada em leite condensado, Coca-Cola e hambúrguer. Já ficou demonstrado, as pessoas ficam doentes, obesas. O mesmo vale não só para a música, vale para todo o consumo cultural. A gente precisa ter uma diversidade. No meio dessa diversidade, é simples. Você quer paz, meu amor? Vai ter que trazer paz para dentro. Exatamente. A gente não vai ter paz alimentando a alma de tempestade. Uma das minhas canções, que é para criança, ela diz assim, quem semeia vento não colhe cafuné. Que bonitinho. Foi feita para criança. Então, sim, a música tem um poder transformador, mas não sejamos nem hipócritas, não é uma questão de censura. É uma questão só de a gente exercitar melhor o coração e a mente. Eu procuro fazer uma música que é tão simples que uma criança possa cantar, mas procuro fazer também coisas harmonicamente profundas que vão exigir um pouco mais do ouvinte. E os shows eu vou mesclando as duas coisas. Eu acabei de compor uma canção que eu reputo como uma das mais bonitas que eu já fiz. Ela se chama Maravilhosa. E o nome dela é Maravilhosa porque quando eu terminei de compor, e compor é assim, eu vou explicar para o teu público. Como é que a inspiração chega? Eu tenho um sentimento relativo a algo que aconteceu, algo que eu vi, uma lembrança ou um sentimento que me chega que eu não sei de onde. Esse sentimento, se ele fosse absorvido por um escritor, ele escreveria um livro. Se fosse absorvido por um poeta, ele escreveria um poema. Se ele fosse por um artista plástico, ele faria uma escultura, pintaria um quadro. Se fosse por uma criança, ela estaria dando pulos. É um contato com o infinito, com o transcendente, com o espiritual, no sentido mais puro dessas palavras.
E esse contato é delicioso. Eu eduquei a minha mente, o meu corpo, para viver isso diariamente. Eu componho diariamente. E mesmo quando eu estou viajando, eu tenho ideias e sonho com músicas. E me chegou esse tema, começou com uma harmonia que eu sonhei com ela. E eu não conseguia encontrá-la no piano. E fiquei procurando, dias, procurando aquilo que eu tinha sonhado, que eu não conseguia lembrar. E eu já conheço o processo, eu tinha que esbarrar naquilo meio que sem querer. Então eu comecei a improvisar, e não achava. Eu levei acho que uns 4 dias. Até que eu esbarrei num trecho que me lembrava o que tinha no sonho. Quando eu esbarrei nesse trecho, eu segurei, peguei o celular, gravei aquilo antes que eu esquecesse, aí guardei. Ou seja, eu busquei aquele fragmento que o infinito me mandou, ou que eu encontrei por querer ou sem querer. Aí eu fui trabalhar. Aí é que é o trabalho de composição. As notas são as mesmas para todo mundo. São 12 notas, 7 da escala e 12 da escala total, né? 7 da escala natural. São as mesmas notas. Eu tinha que agora pegar aquele fragmento e trabalhar para que ele se crescesse, porque era um fragmento de uns 5 segundos, Nossa! que ele ganhasse 1 minuto, pelo menos 1 minuto e meio, e que não houvesse uma contradição. Eu não podia, daquele fragmento, fazer umas coisas feias, porque o fragmento era muito bonito. E eu levei uns 40 minutos, que no processo de trabalho focado é pouco, mas é muito também, porque a gente entra numa outra dimensão, sabe, quando está no processo criativo. E A depois gente tira os pés do chão. e depois daqueles 40 minutos eu cheguei a uma melodia que eu terminei e disse, meu Deus, ela é maravilhosa. E quando eu falei maravilhosa, eu percebi do que a música falaria. Eu tinha que jantar com os meus filhos mais velhos, aí fomos eu e meu filho menor, e no carro eu disse para ele, Antônio, anota aí. Ele pegou o celular dele e eu fui ditando o texto. Quando eu cheguei no restaurante, faltavam uns pedacinhos, até o meu filho Francisco, ele é muito... e eu concordo totalmente, né? A hora do jantar não é hora de ficar com o celular. Só que eu estava com uma inspiração. Ele falando, eu peguei o celular debaixo da mesa e comecei a escrever. Ele olhou para mim e falou assim, pai! Aí eu falei para ele, filho, eu estou terminando uma música. Ele falou, então tá bom. Aí eu terminei ali. E ela ficou assim, ó. A harmonia que é muito legal no show da Paz eu cantei, chama Maravilhosa, do meu 65º CD. Eu tenho 65 discos, todos independentes, todos produzidos por mim, com meu rico esforço e prazer. E essa canção é uma das mais lindas, ela diz assim, ó. Meu amor, minha dor, é porque eu não sou daqui, nem sou de lá, de lugar nenhum. Sou um sonhador, um navegador que veleja a vida. Majestosa, descabida, preciosa, desiludida, misteriosa, uma rosa, uma ferida. Sentida, valorosa, desiludida, preciosa, descabida, tão raivosa, tão sofrida, mas dentro dos teus braços, do teu rumo, do teu regaço, do teu prumo, eu me encaixo e me acostumo a viver. E a vida dolorosa, desmentida, fica tão enternecida, fica tão maravilhosa como deveria ser. A mensagem evidente da música. Linda, linda. O que é que faz com que a vida, que pode ser dolorosa ou maravilhosa, fique maravilhosa? É o amor, é o aconchego com alguém. Nas minhas palestras tem um momento que eu peço para o povo se abraçar, e eu digo, agora é a hora de você abraçar quem você ama. Aí eles abraçam, eu digo, segura o abraço aí. E eu digo a frase de efeito, aproveite esse abraço. Primeiro, porque você não sabe até quando vai dar para fazer, para se manter abraçado. Exatamente. Segundo, porque não há possibilidade de você chegar mais perto do sublime, do divino, de Deus, do que você chegar perto de alguém. O mais próximo de Deus possível será o mais próximo que você for de alguém. É através do outro que a gente se descobre, é através do outro que a gente descobre o divino, o transcendente. Exatamente. Então, a minha canção é a canção para o encontro.
E nesse sentido, toda música pode ser transformadora, deve ser transformadora. A gente está precisando no mundo, nesse momento, Nossa, de uma muito. música e de investimentos. Quer dizer para as pessoas, ó, a gente precisa investir em cultura de paz, Iraci. É uma luta minha de muitos anos. Se não há investimento, se você que está me assistindo, se você não compra livros, filmes, se não assiste, se não faz streaming de filmes, livros, de músicas que são produzidas por pessoas que realmente estão preocupadas e trabalham para a promoção do bem no mundo, se você gasta o seu rico dinheirinho precioso num mercado de consumo que não contribui para o desenvolvimento Não humano, completa, deixa sempre o vazio. significa que tem um grande artista em algum lugar do mundo que estava precisando do seu investimento e ele não consegue trabalhar porque o seu investimento não chega. Então tem uma questão de consciência das pessoas que a gente precisa investir em cultura de paz. Com certeza. Se a gente não investir na cultura de paz, a gente vai continuar sendo dominado pela violência. Perfeitamente. Porque haverá violência no mundo enquanto ela der certo, é simples assim. E enquanto a gente não fizer o movimento, porque não existe nada que se complete, nada que dê forma à leveza, que não seja o amor. Então, a paz, ela não existe se não existe amor dentro de Não. você. E a gente precisa aprender sobre o amor. As minhas canções, muitas delas, elas procuram ensinar sobre o amor. Tem uma que eu adoro, chama Amor em Paz, é para casais. Porque qual é o grande drama dos casais? Eu ouço isso quase que diariamente. Hoje eu ouvi de uma pessoa, de umas reuniões que eu tive. Olha que coisa triste. Ela se casa e o marido era muito ciumento e ela tem que largar o balé que ela gostava porque o marido tinha ciúme das pernas dela aparecerem. Aí, muitos anos depois, ele a deixa por uma mulher com pernas mais bonitas que a dela, porque era uma mais jovem. Essa é uma dura realidade humana da incompreensão a respeito do amor. Com E as duas certeza. coisas estão representadas E não nessa... teve a menor Não. sensibilidade. As duas coisas estão representadas nessa história. Primeiro, a ideia de que o amor é possuir o outro. Sim. Segundo, a ideia de que o amor é o desejo. Embora haja amor no desejo, o amor não é o Sim. desejo. Ele não é E o mesmo. desejo não é o amor. Mas amor tem desejo e desejo também tem amor. Mas são Sim. duas coisas que se conjugam, têm uma energia essencial que é a mesma, mas são manifestações diferentes dessa energia. Exato. E aí eu fiz essa canção que chama Amor em Paz. Ela diz assim, ó: vem quando quiser, faz tudo o que puder, caminha a sua direção. Se estamos juntos, eu jamais pergunto, apenas pego a tua mão. Não tenha cuidado, nada está errado, tudo é como deve ser. Eu te amo, porque sou, não pelo bem que só você pode me fazer. A fogueira está acesa, a toalha sobre a mesa, mas seja o que for melhor. Não estamos presos, não somos um peso. O amor é bem maior, maior do que a saudade, maior do que a verdade, que insiste em nos desiludir. Eu te quero, porque espero, nada além do que já sei, que posso te pedir. Um amor em paz, nada além do que um amor em paz. Então eu preconizo, canto e convido as pessoas a terem um amor pacífico. Deixa o outro ser feliz, irmão. Ele não te pertence. Recentemente meu filho foi embora para a Europa para não voltar mais, a não ser a passeio no Brasil. Eu disse, pai, o meu lugar é na Europa, eu vou ficar lá. E eu fiz um trabalho emocional muito grande, porque quando ele era pequeno, eu fiz uma música para ele chamada Meu Filho, que diz assim: ah, meu filho, linha d'água desse meu cantar, farol no mar, eu não te peço nada em tua caminhada, te quero só ao meu redor. Eu pedi na canção que eu fiz ao ele nascer, a única coisa que eu não poderia pedir para um filho. Para ficar. Para ficar ao meu redor. Exatamente. Porque a vida dele gravitaria em torno da minha. E a vida dele precisa ser um sistema solar também. Com certeza. Então, eu me preparei para vê-lo partir com alegria. E aí a minha ex-mulher, que é a mãe dele, nós somos muito amigos, a gente abraçado, chorando, vendo o filho. E aos 26 anos ir embora, ela disse assim: missão cumprida. O amor faz a gente perceber que as pessoas não nos pertencem, que a gente tem uma missão a cumprir com elas. E qual é a missão?
colaborar para que elas sejam felizes do jeito delas, não do nosso jeito. As pessoas se destroem nos relacionamentos porque quando começam a se aproximar, se encantam, mas a primeira atitude é mudar o outro, Né? para caber dentro daquilo que você está Das idealizando, projeções, vendo dentro dessas projeções. Então, é aí que começa a destruir, porque você não procura aceitar o outro do jeito que o outro é. É. Uma das canções minhas mais preciosas se chama É Preciso Amar as Pessoas Como Elas São. Uma canção de muito sucesso, onde eu canto com orquestra, então, que é um arranjo precioso. E se trata disso, é preciso amar as pessoas como elas são e enquanto elas estão com a gente. Exatamente. O Chico Xavier, que eu amo, ele dizia, olha, o que mais me falam os que já morreram é que se arrependem de não terem amado bastante. Exatamente. Porque você deixou de fazer aquilo que, na verdade, é a única coisa que significa na sua vida. É o que tem amor, o que tem valor. Então as pessoas se prendem a coisas irreais, a coisas fantasiosas, negativas, e fica amargurando e alimentando, remoendo aquele lixo interno, ao passo que isso daqui não me serviu, viro as Hum. costas e vou embora e procuro aquilo que me faz bem, né? As pessoas dão mais valor para o que lhe prejudica do que o que faz bem. Como é que pode? De um certo ponto de vista, faz sentido porque o nosso cérebro fica incomodado com tudo que representa desordem. Só que a gente dá um passo a mais de sabedoria e percebe que esse incômodo tem um objetivo, que não se repita. Então, aprender com o que já passou e olhar para frente, mais uma vez o amável, inesquecível Chico, embora alguns digam que essa frase não veio através dele, mas ficou conhecida através dele. Não dá para voltar no passado e mudar o que já aconteceu, mas dá para aprender com ele, viver agora e fazer um novo futuro. Eu queria terminar dizendo uma frase que guia todo o meu trabalho. Eu sou um fã incondicional do Dalai Lama. E eu ouvi o Dalai Lama dizer essa frase. Eu estava numa das vezes em que ele falou. A frase é: os homens são estranhos. Adoecem para ganhar dinheiro. Depois gastam dinheiro tentando recuperar a saúde. Vivem aflitos com o que fizeram, ansiosos pelos que acham que farão e não desfrutam do que estão fazendo, do que está acontecendo. Vivem como se nunca fossem morrer, o que é muito pior. Morrem como se nunca tivessem vivido. A minha canção é para dizer para as pessoas: aproveite cada momento como se fosse o único e dê sabor a esse momento com bondade, com amor, com alegria. Aprenda a perder, aprenda a pedir perdão. Para quem anda na direção da luz, é sempre alvorada. Exatamente. Nossa, muito, muito, muito lindo. Aliás, a gente podia encerrar com você cantando uma música. Ah, com o maior prazer. Eu vou cantar uma bem curtinha, que é assim, já que a gente falou do som na água, né? Tudo que você desejar para os outros, de alguma forma, acontece dentro de você antes. Porque o pensamento, como a gente não vê a realidade, a gente vê uma representação da realidade. Então, a gente pode ter uma representação mais otimista e positiva da realidade, semeando dentro da gente palavras que sejam otimistas, positivas. E eu fiz uma música chamada Tudo de Bom, é a mais assistida no YouTube, e ela diz assim: eu te desejo tudo de bom e todo o bem do mundo. Desejo paz, saúde, proteção e um amor profundo. Muitos amigos, força, união, muita alegria no coração. Fé para fazer o sonho acontecer. Eu desejo para você. Fé para fazer o sonho acontecer. Eu desejo para você. Lindo, lindo, lindo. Olha, realmente é para encantar e para falar de amor, porque esse programa é um programa especial de Natal e não existe nada mais lindo do que o amor. Foi a única coisa que Jesus veio nos ensinar. O Natal é o nascimento do amor no mundo. Antes de Jesus de Nazaré,
não aparece a palavra paz nas Escrituras Sagradas. A palavra que mais aparece é guerra. Depois de Jesus começam a surgir nas Escrituras, na lembrança daquilo que ele ensinou e daquilo que as pessoas começam a desejar, Sim. a palavra paz. Então, curiosamente, a paz e o amor de verdade na cultura ocidental nascem com Jesus. E eu sou naturalmente um apaixonado pela paz e pelo amor. Um dia serei tão pacífico e amorável quanto desejo ser. No momento a gente está no caminho. E como Gandhi ensinava, a paz é o caminho. É isso aí. Plínio, obrigada pela Obrigado a sua você. presença Uma honra. aqui no nosso programa Reconstruindo Contem Emoções. comigo. E estaremos juntos brevemente novamente. Aproveite tudo isso que você ouviu, todas essas músicas, todo esse som de amor, falando de amor, para transformar a tua vida, transformar naquilo que te faz feliz. A avaliar cada coisinha que você vê na tua vida que te machuca. Não carregue junto, mas carregue sempre o amor. O amor transforma, o amor transporta. O amor é tudo.